continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nesse momento nós estaremos trazendo uns textos da palavra de Deus, que está na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, e os versículos do 1 ao versículo de número 7. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Arnóbio Tavares, a irmã Antônia, pastor Genival Bento, evangelista Márcio, evangelista Hernando Peixoto, todo o corpo ministerial aqui da Igreja do Senhor na cidade do Rio Largo, bem como todos vocês que estão do outro lado, como já foi bem mencionado, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo que acompanham esse trabalho que tem sido de grande relevância para as vidas. Eu tenho certeza que Deus tem sido glorificado, a obra de Deus tem sido conhecida nos lugares mais longínquos possíveis e pessoas têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Convido a todos para um texto na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça no negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O versículo 6 diz: O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O versículo 7 diz assim: Considera o que digo, porque o Senhor te dará testemunho em tudo. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, amigos da palavra de Deus, nós estaremos falando aqui sobre o amadurecimento cristão. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação gigantesca com o seu discípulo, com o seu filho Timóteo. E ele, escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ele traz aqui alguns requisitos para que o apóstolo, para que o seu filho na fé tivesse esse crescimento na sua vida, no que diz respeito à sua fé cristã. Eu estarei falando sobre amadurecimento cristão. E nós entendemos, a princípio, que amadurecimento não tem a ver apenas com a idade cronológica no sentido biológico. O amadurecimento, ele está em torno das experiências adquiridas, dos aprendizados acumulados. Uma pessoa que ela expressa o seu amadurecimento é aquela pessoa que ela, além de dar os 5 passos para frente, ela precisa dar 2 passos para trás. Ela precisa estar caminhando no sentido linear, mas ela também precisa, vez outra, dar um retorno no retrovisor da vida, sem que o seu carro ele venha se atrapalhar ou parar a caminhada. Então, o amadurecimento, ele está em torno dessas experiências adquiridas. É bem verdade que os cabelos brancos que já me acompanham nos meus 44 anos, fala de um crescimento empírico, da paulatina, do dia a dia. Mas o amadurecimento, tornar-se maduro, é aquela pessoa que procura ter alguns equilíbrio no aspecto emocional. É aquela pessoa que reconhece as suas limitações. É aquela pessoa que ela sabe dizer não no momento certo. É aquela pessoa que precisa de dizer sim quando necessário. É aquela pessoa que precisa dizer aguarde, talvez, posteriormente, porque
amadurecimento tem a ver com esses recursos, tem a ver com esses conhecimentos acumulados ao longo da sua vida e, por que não dizer, na busca incessante por essas qualidades que nos virtualiza para um equilíbrio no aspecto emocional. Nós entendemos pelo texto que nós lemos, que o apóstolo São Paulo, ele usa aqui 3 personagens importantes dentro de um contexto da época. Ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do agricultor. Primeiro, no Antigo Testamento, nós observamos que a palavra disciplina, porque Paulo diz que nós precisamos sermos disciplinados como um soldado. Veja bem, que o primeiro requisito para o amadurecimento cristão está no termo em sermos disciplinados, em sermos doutrinados, em estarmos em busca para o conhecimento. É nós mergulharmos nos ensinos cristãos, nos ensinos apostólicos, nos ensinos dos pais da fé, nos ensinos dos nossos mestres, dos nossos senhores, no que diz respeito à igreja do Senhor na atualidade. A palavra disciplina no hebraico quer dizer musá, e significa instrução, treinamento. É um exemplo de um mestre para um discípulo, segundo Provérbios capítulo 5, versículo 12 e 13. Já no Novo Testamento, a palavra disciplina é paideia, que tem a conotação de correção, educação, o exemplo de um pai para um filho, aos Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Em suma, a disciplina tem um sentido cristão e nos dá a ideia de sermos formados discípulos. Eu já falei em outras lives, em outras programações aqui no canal, que ser discípulo é nós ocuparmos a pegada ou pisarmos no lugar daquele que nos orienta, que nos instrui. Na medida em que ele tira o pé, nós na sequência ocupamos a pegada. Nós pisaremos no mesmo lugar. Então Paulo, ele diz aqui que o primeiro requisito para o amadurecimento cristão está pautado na disciplina de um soldado. Você que é pastor de igreja, você que é dirigente de congregação, sabe que quando vai disciplinar alguém, tem que no mínimo ter 7 objetivos essa disciplina. Você pode pausar o vídeo posteriormente quando ficar na live, mas a disciplina, ela passa pelo primeiro crivo, que é o zelo da liderança. O segundo crivo pelo qual alguém é disciplinado é para manter a ordem. O terceiro motivo porque alguém ele é disciplinado é para corrigir o culpado. O quarto motivo porque alguém é disciplinado é para proteger o inocente quando existe um desentendimento. O quinto motivo porque alguém é disciplinado é para trazer temor à comunidade. Sexto, para não perder o disciplinado. E sétimo, para que haja um alerta. Então o apóstolo São Paulo, ele usa a figura do soldado para trazer o primeiro critério, meus amados irmãos e irmãs, que nos acompanham na live desta programação. O que é a disciplina? É o treinamento, é a instrução, é a educação, é um tratado com a pessoa para que ela não venha se perder. Então o soldado, ele nos deixa algumas lições, porque nós somos ou precisamos ser disciplinados para crescermos no amadurecimento cristão. Primeiro, porque nós somos disciplinados? Porque somos amados do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Porque nós somos disciplinados, porque nós somos filhos e não bastardos, aos Hebreus capítulo 12, versículo 8. Porque nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Porque nós somos disciplinados para a nossa perseverança, aos Hebreus 12, versículo 7. Porque nós somos disciplinados para o aproveitamento, porque nós somos disciplinados
para dar fruto pacífico de justiça, porque nós somos disciplinados para não andarmos errado, aos Provérbios 10, 17, porque nós somos disciplinados para a nossa própria felicidade, Salmo 94, versículo 10, porque nós somos disciplinados para o nosso próprio bem, Deuteronômio 8, 16, porque nós somos disciplinados para não morrermos, Provérbios 5, 22 e 23, porque nós somos disciplinados para a nossa salvação, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Então o primeiro requisito para a nossa vida sermos um acrescente no amadurecimento cristão, é preciso nós estarmos disciplinados. E o soldado é esse referencial que nos dá esses requisitos que eu tenho mencionado para nós mantermos a nossa vida no amadurecimento cristão. O apóstolo São Paulo, ele usa um segundo personagem. E o segundo personagem, ele fala sobre a resistência de um atleta. Nós temos recebido, está aí no chat da programação, várias pessoas pedindo as orações, e nós já intercedemos por ela. E o amadurecimento, como o segundo requisito, é justamente a resistência. E o que seria essa resistência? Seria a superação. O que seria a resistência? Consiste na capacidade de manter o fôlego, mesmo quando está fazendo um grande esforço físico. Resistência é quando você tem uma capacidade de tolerar o esforço por um período mais longo. Eu quero dizer para você, minha irmã, nesta manhã, que o amadurecimento cristão, ele traz como esse segundo requisito, essa resistência. E você estar aí do outro lado, é porque Deus te tem dado capacidade de resistir. Deus não te prova, Deus não me prova, Deus não nos prova além das forças. E o apóstolo São Paulo, ele diz que nós precisamos ter a resistência de um atleta, a superação, a capacidade de buscar fôlego quando as nossas forças estão se acabando. Eu sei que tem pessoas do outro lado que diz: mas Elinaldo, você não sabe o que está acontecendo comigo, você não tem ideia do que tem me sobrevindo. Eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus tem nutrido as tuas forças, Deus tem dotado a sua capacidade, e você tem mantido-se de pé, mesmo em dias turbulentos, mesmo em noites negras e duradouras. Eu quero dizer que isso tem servido como amadurecimento cristão. Se você tem sido disciplinada, se você tem sido doutrinada, instruída como requisito de um soldado, o segundo motivo para nós nos fortalecermos no amadurecimento cristão é a resistência de um atleta. Você precisa com urgência quebrar mais um recorde. Você tem quebrado recorde. Você tem se surpreendido com a capacidade que Deus tem te dado. E você tem olhado para os quatro cantos, tem enaltecido a majestade do Senhor, por Ele ter te dado essa capacidade de resistência. Eu quero dizer para você nesta manhã: seja fortalecida, seja fortalecido e receba de Deus a capacidade de superação. Para nós estarmos resistentes, é preciso no mínimo 3 coisas básicas para nós nutrirmos a nossa resistência como atleta. Primeiro, o exercício. Segundo, a alimentação. E terceiro, o repouso. Exercício, alimento e repouso. São 3 coisas básicas para a resistência de um atleta. O atleta não pode comer qualquer coisa. O atleta não pode estar degustando daquilo que se coloca em qualquer restaurante por aí, não. Assim é você
que precisa de mim, que preciso de amadurecimento cristão. Nós estamos vivendo um cristianismo que em cada beco, em cada viela, em cada lugar se abre uma igreja. Muitas das vezes nós louvamos a Deus e falamos, é melhor ter uma igreja do que ter um outro estabelecimento. É verdade, mas nós precisamos, como cristão, maduros, sensíveis, atento, perceber que o atleta, para ele ter resistência, ele não pode ingerir qualquer coisa. Você tem visto um evangelho que a pessoa é pobre, aceita o evangelho e fica rico. Você tem visto um evangelho que a pessoa está distante, vem para Jesus e fica curado. Eu não estou aqui limitando o poder de Deus longe de mim. Deus é poderoso para fazer, como já tem feito na sua vida. Mas o que nós estamos vendo é um evangelho sendo pregado como barganha. Eu dou a Deus e Deus me devolve. Eu passo para Deus, Deus passa. Não. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala isso. Agora, o que nós estamos vendo é que muitas pessoas têm comido coisas que não é para comer, têm bebido em fontes que não deveria estar tomando daquela água, e como resultado, as pessoas têm se afastado do evangelho, têm se distanciado. Então eu quero dizer para você, nesta manhã, que a resistência de um atleta passa pelo crivo do exercício, da alimentação e do repouso. O exercício, nós temos os nossos trabalhos de oração, o jejum, a busca pela espiritualidade diante de Deus. A alimentação fala do evangelho, das doutrinas sistemáticas oriunda nas cartas de Paulo e em toda a Bíblia Sagrada. Agora, o repouso é você descansar naquele que tem o equilíbrio do planeta. É você confiar naquele que está na tua vida nesta manhã. É você fazer como o salmista disse, em paz eu me deitei, dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. Deus, ele tem te sustentado. É por isso que a resistência, como o segundo requisito para o amadurecimento cristão, na vida de um atleta, ele precisa estar dentro dessas três combinações: exercício, alimentação e repouso. Pessoas que têm sido afetadas pelo medo de maneira tão avassaladora, que nada que ela escute, nada que ela veja, é capaz de minimizar esse sentimento destruidor que tem atacado o psiquismo de muitas gentes, inclusive daquelas que estão nos assistindo nessa manhã. Entenda que o poder de Deus, ele está sobre a sua vida nessa manhã. E ele tem te proporcionado, ele tem trazido para você esse amadurecimento cristão. E como resultado disso, você tem tido a resistência de um atleta. Eu não quero entrar no detalhes. Presbítero Marinho, que me antecipou, já falou acerca de Jó. O homem que recebeu 4 notícias sequentes das suas perdas. Um homem que fez mais de 80 indagações aos seus amigos. Um homem que fez mais de 16 questionamentos para o próprio Deus. Mas em um determinado momento, alguém convida ele para apostatar. Sabe o que é apostatar? É o abandono deliberado e consciente da fé. A própria mulher de Jó disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Apostata, abandona a fé. Jó disse: como uma louca, como uma nécia, como uma tola, tu fala. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sem nada eu vim para este mundo, sem nada eu retornarei, eu vou para a sepultura. Mas em
nada, eu vou desistir do meu Deus. Em outras palavras, Jó estava dizendo que a resistência de um atleta tinha sido a causa do amadurecimento cristão, hoje para os nossos dias, mas o amadurecimento religioso na vida de Jó, o amadurecimento espiritual na vida de Jó. Então eu quero dizer para você que me ouve nesta manhã, que me assiste, primeiro, disciplina, instrução, treinamento. Segundo, resistência, capacidade de suportar, mesmo quando o fôlego está se acabando. Faça como Jó, busque, confie, e depois você vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus das experiências de outrem, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus sentimentos sentem, agora a minha vida se relaciona integralmente com o Senhor. Então, disciplina de um soldado, resistência de um atleta, e terceiro e último, a paciência de um agricultor. Meus amados irmãos, a paciência, eu já falei numa lição, está até num canal que eu tenho, Reflexão Cristã, está lá na primeira aula sobre o livro de Jó. Você pode pesquisar e você vai encontrar. A palavra paciência, no grego, hipomone, quer dizer que é uma resistência, firmeza ou fortalecimento em circunstâncias irreversíveis. A palavra paciência, ainda no grego, macrotomia, quer dizer que é ter um espírito paciencioso. É o que não perde o ânimo. E o agricultor precisa ter essa resistência, no aspecto de ter essa paciência, melhor dizendo. Mas a palavra hebraica para paciência é savlanut, que quer dizer levar algo muito pesado. Quer dizer ser forte para o trabalho. Amados, o agricultor, ele é aquela pessoa que joga a semente e ele espera o tempo necessário para ele usufruir daquilo que ele plantou. A palavra paciência, ela também tem em torno como uma virtude que consiste em suportar os males, os reveses. Você lembra o que foi que Salomão disse? Quem olha os ventos nunca semeia. Quem olha as tempestades nunca colhe. Mas para o nosso amadurecimento cristão, nós precisamos ter a disciplina de um soldado. Nós precisamos ter a resistência de um atleta. E nós precisamos ter a paciência de um agricultor. Oh, aleluia. Nós, aqui no Nordeste, a cana-de-açúcar é uma das grandes fontes de renda no estado de Alagoas. Não está tão pulsante, mas já teve. Ele planta a cana e espera um ano para vir a colheita. Se nós plantarmos o café, leva um tempo para se colher. Todas as plantas, as fontes da agricultura para o abastecimento das nossas fontes de comércio, se é necessário ter a paciência para esperar. Agora, essa paciência aqui não significa que nós ficaremos de braços cruzados, inertes e desprovidos das habilidades, não. Paciência aqui é ter a capacidade de esperar o momento em que Deus mande a chuva, Deus mande o momento adequado para você colher aquilo que você tem plantado. Então disciplina homem de Deus, disciplina mulher de Deus, seja resistente atleta, não pare, ainda existe muitas milhas para ser corrida, e tenha paciência como agricultor. Não se desespere, não se desestruture, porque o amadurecimento cristão, ele passa pela disciplina do soldado, pela resistência de um atleta e pela paciência de um agricultor.
Curve a sua cabeça nesse momento onde você está. E eu quero interceder pela sua vida. Apresentar as suas necessidades ao Senhor. E também, se você quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida, eu vi aqui no chat alguém que estava dizendo que estava pela primeira vez. Você que não é cristão, quando eu digo cristão, não estou dizendo que você não tem Jesus, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas você declarar a sua fé. Não, eu sou da Assembleia de Deus em Rio Lago, pastor Arnóbio Tavares, aqui na rua Antônio José da Silva, próximo à Mulambeira, ou nas 33 congregações do campo. Eu estou falando disso. Então, se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, você vai colocar aí no chat do canal e vai dizer: eu aceito, eu quero, eu me entrego para Jesus. Você faz isso e daqui a alguns minutos nós estaremos orando mais uma vez pela sua vida. E a partir de hoje, você fará parte dessa família cristã que nós estamos com a disciplina do soldado, com a resistência do atleta e com a paciência do agricultor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Marinho, presbítero Marinho estará com a sequência em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é louvor e palavra, levando até você evangelho genuíno. Evangelho que te ensina a ter disciplina. Disciplina de um soldado. Glória. E quando Deus quer formar soldados, não leva eles para o quartel. Ele tira do quartel. E leva eles para lugares difíceis, para o deserto. Lá em Israel tem um exército considerado o exército mais eficaz do mundo. Eles treinam suas forças especiais no deserto, em um dos desertos mais difíceis do mundo, que é o deserto do Negev. Ali é treinada as forças especiais de Israel. E eu costumo dizer, quando Deus forma soldados, ele os leva pelo deserto. Mas tem uma coisa, ele vai com eles pelo deserto. Glória a Deus. E essa disciplina é necessária na nossa vida, na nossa caminhada diária com Deus. Paciência, paciência, paciência. Esperei com paciência no Senhor.